Mais uma live falando aí tudo que você precisa saber sobre o jejum, fechando o nosso ciclo aí do lançamento que nós fizemos na segunda-feira do Aprendendo a Jejuar, o Manual do Jejum, o manual que você vai aprender tudo o que você precisa sobre jejum, um manual sem precedentes que eu, pelo menos aqui em literatura nacional, nunca vi igual e foi produzido aí com todo respeito e humildade por mim, Daniel Peixoto, e pela minha amiga, colega e naturopata Elisa Lamego. E nós decidimos, né, fazer mais duas lives. A live, na verdade, foi segunda-feira, 2 dias atrás, às 8 horas. E a gente decidiu fazer uma live ontem, respondendo perguntas dos amados. E vamos fazer mais uma live hoje. E essa live hoje vai ser uma live breve, curta, sucinta e objetiva, em que a gente vai relatar aí a nossa experiência com o jejum. E a gente está abrindo até um pouquinho antes, justamente para a gente se organizar melhor, para a gente receber os amados aí. E fique aí que vai valer muito a pena, tá? Vai valer muito a pena você assistir a live agora ao vivo, presencial. Daqui a pouco ele deve estar entrando. Quero dar uma boa noite aí para os 3 aí que já entraram. Ó, o Wellington Carvalho já fez uma pergunta aqui, que trabalha de madrugada, qual a estratégia para jejuar? A estratégia para jejuar, seria legal esperar um pouquinho, né, para a gente responder essa pergunta, mas a gente pode responder ela de novo, mas eu vou te dar só um feeling aqui. Nesse horário que você está trabalhando, você não deve comer. Você deve comer no horário que você está em casa, né, e não dormindo. E no horário que você estiver trabalhando ali de madrugada, você não deve comer, porque é um horário que o corpo não está pedindo comida, apesar de você estar alerta. O máximo que você poderia fazer é beliscar. E beliscar o mais saudável que for possível. De repente uma fruta, alguma coisa para hidratar, mas é um horário que não está conversando muito com o corpo, entendeu? Então a melhor coisa que tem a fazer, se for para ficar acordado, o que não deveria ser feito, né, é ficar de barriga vazia, tá? Boa noite, Tati. A gente tem aqui uma penca de perguntas ainda para responder dos queridos. Pessoal, podem ficar à vontade para fazer as perguntas que você quiser. Daqui a pouco a Elisa Lamego vai entrar aí e a gente vai tocar essa live aí. Eu vou contar um pouquinho da experiência do meu jejum de 40 dias. Ela vai contar a experiência dela do jejum de 30 dias. E aí a gente vai responder mais algumas perguntas, tá, que surgirem eventualmente. E eu gostaria de também convidar aí quem já está aí, né, os 3 amigos que estão aí. Não sei se já adquiriram, mas dá uma olhada lá no site manualdojejum.com. Manualdojejum.com, dá uma olhadinha lá que a gente está oferecendo esse infoproduto. É um manual completo. E não é só o manual, também vão ter aulas, tá? Aulas aí toda segunda-feira, a partir da semana que vem, já estão agendadas, que a gente vai explicar o material, a gente vai tirar dúvida, a gente vai interagir. E a gente ainda tem um grupo privado, tá, no Telegram, em que a gente vai trocar ali também. Ainda vai ter mais 2 aulas extras aí de vivências. Vai ser muito legal. Se você tiver a oportunidade de adquirir esse produto, esse manual sobre jejum, vá atrás dele. Você pode pagar do jeito que você quiser, você pode parcelar em até 10, 12 vezes. Tá um preço muito camarada. E quem participar aqui da live hoje, né, vai ganhar aí um desconto de 10%. Tá bom? A Elisa acabou de entrar aí e já ela está pedindo o acesso à live aí para a gente tocar o barco. Oiê! Opa, peraí que tá virada aqui ao contrário. Oi. E aí, tudo bem? Boa noite. Joia? Boa noite. Tudo jóia, você? Tudo excelente. Abri aqui um pouquinho antes para a gente relaxar um pouco, né? Ver o pessoal entrando, dar boa noite aí, pessoal que tá chegando. E aí a gente, quando for 8 horas ali, a gente já começa já nossas histórias. Vai ser legal, já tava conversando com o pessoal aqui sobre a experiência, né, que a gente teve aí sobre o jejum. Falei do produto que a gente está oferecendo, que é uma oportunidade aí única. Eu não vi um manual do jeito, pelo menos em literatura nacional, do jeitinho que a gente escreveu, do jeitinho que a gente fez, com muita tranquilidade, realmente para ajudar. A gente compilou na verdade, isso merecia uma live à parte, né, Eli? A gente compilou o processo de construção desse manual. A gente foi compilando um pouco de cada literatura. Foi um trabalho muito meticuloso. A gente foi pegando ali
Ela examinou toda a minha parte, eu examinei toda a parte dela, a gente conversou, a gente trocou, deu um match legal ali e o manual acabou saindo aí muito impecável para vocês. E não é só o manual, né? Tem as aulas, tem também aí o grupo privado, tem umas 2 aulas extras aí. E quem comprar e adquirir, se você tiver a oportunidade de adquirir, não deixe de adquirir, que hoje você adquire com um descontão, tá? Um descontinho, né? Já foi um descontão na segunda-feira, de É, 10%. Não perde essa oportunidade, porque a partir de amanhã, infelizmente, ele vai precisar estar mais caro. A gente tem que ser justo também aí com o pessoal que acompanhou a gente ao vivo e a cores. Boa noite para o Ricardo, boa noite para o Duarte, para o Delks, para o De Garcia, para a Sueli. Teve uma pergunta bem legal aqui do Elton Carvalho, que ele perguntou aqui, trabalho de madrugada, qual a estratégia para jejuar? Aí eu dei uma pincelada assim por alto para ele, inclusive a gente pode, se você desejar, incluir a resposta dessa pergunta, o que você acha? acho legal. É assim, trabalhar de madrugada, eu diria que para uma pessoa que está trabalhando de madrugada, sempre dá uma mexida com os horários, né? E com o ciclo circadiano, de certa forma. Então dá uma desequilibrada, porque seria uma hora que normalmente a gente estaria dormindo. Mas tomar o jejum aí durante essa madrugada é importante, porque eu noto que muitas pessoas que trabalham de madrugada, para ficarem acordadas, acabam comendo, né? Se estimulando ali, né? Tem aquela coisa de tentar ficar acordada que faz qualquer coisa, até comer. Então, o ideal seria buscar, quem sabe, ficar de madrugada no chazinho, né? Se for o caso, não seria exatamente um jejum, mas já é quase lá. Ou na água mesmo, e deixar para comer durante o dia, né? Então, o máximo que puder para manter essa alimentação no horário diurno é o ideal. É óbvio que se a gente for olhar lá para dentro dos estudos de Ayurveda, os nossos ciclos ao longo do dia, né? Que aí seria dentro dos doshas, né? Os momentos que a gente está mais kapha, os momentos que a gente está mais vata, os momentos que a gente está mais pita. Por exemplo, o horário mais pita é o horário que coincide com o nosso horário do almoço, por exemplo, né? Então é quando a gente está com fogo digestivo em alta, que seria a melhor hora para a gente realmente consumir a porção mais expressiva, caloricamente falando, do nossa ingestão daquele dia, né? Então, depois teria que olhar um pouco com calma como é que seria essa madrugada. Eu já não me lembro mais quais são as divisões aí, mas eu chuto que uma boa parte da madrugada seja mais vata para capa, né? Então, justamente uma intenção de não consumir tanto. Não sei se eu falei muita bobeira, porque também talvez as pessoas nem saibam do que eu estou falando, mas vale pesquisar um pouco mais sobre doshas, né? Sobre a Ayurveda. Também pode auxiliar nisso. Tá falando aí da medicina, até um nome meio inapropriado, mas eu vou citar assim, a medicina indiana, né? Nossa, é totalmente inapropriado isso, mas seria isso. Em que você tem ali a questão dos doshas, né? Vata, Kapha, Pitta. É muito legal isso aí que ela colocou. Minha resposta aqui para ele, pincelada, né, resumida, foi basicamente no que você falou, na linha que você falou. O horário de madrugada, o horário que você não tem que comer, você tem que deixar para comer no horário que você está de dia, né? Não dormindo, obviamente, você vai deixar para dormir de dia. Infelizmente, é uma situação que você vai precisar passar. Eu falei para ele que o máximo que ele poderia fazer, eu ia falar do chá, você colocou muito bem, seria beliscar, se fosse o caso. E beliscar, sei lá, se for para beliscar, belisca uma fruta, um suquinho, alguma coisa assim, só para, entendeu? Só para dar uma estimulada, mas nada sólido, porque não é o horário que realmente o corpo está querendo comida. Só vamos dar mais 2 minutinhos aí e a gente já vai começar a falar aí. Eu vou começar primeiro. Na verdade, deveria ser primeiras damas, né? Mas a gente eu tô pedindo licença aqui para minha amiga Elisa, para eu poder começar e depois ela conta a história dela aí. Vai ser bem resumido e a gente vai responder aí as perguntas, tanto que vocês fizerem aqui, quanto. Acho que a gente separou, né? Separou umas duas aqui, Uhum. tá? A gente pode responder. Sim, com certeza. Temos aí umas legais para falar. Estou até olhando para o lado aqui, que são as que a gente deixou separadinho aqui. Uhum. É interessante, né, que talvez até já aproveitando, enquanto a gente espera dar um minuto, que é essa questão, né, que tem um pouco a ver com essa coisa de comer de madrugada, né, ou que ele trouxe, que é uma das perguntas do tal do Gustavo, né, super, super querido Gustavo, gratidão, Gustavo, perguntando se o jejum passa a ser contado a partir da última refeição ou a partir da última digestão, né, e eu gostei muito dessa pergunta, porque verdadeiramente o ideal seria contar a partir do pós-digestão, né? É, E não
Como a grande maioria conta do tipo, comi, são 7h30, terminei de comer, começa a contar agora o jejum, e não é por aí, né? Mas é meio desafiador de fazer isso porque a gente não sabe quanto tempo necessariamente a digestão leva, né? Óbvio que dependendo da quantidade de frutas, pode ser que em meia hora você já digeriu tudo. A gente não sabe isso direito, né? A gente não sabe isso direito. E às vezes, Até porque... dependendo de uma pessoa, a digestão é mais lenta. Pode ser que a mesma refeição para uma pessoa é de um jeito e para outra pessoa é de outro, né? Até porque se a gente for parar a pensar, a digestão ela nunca para, né? Se a gente for levar ao pé da letra. Então aí realmente o que seria mais didático seria falar que acabou de botar comida na boca, seria aí o começo, né? Já que a digestão nunca acaba. Né? Mas é muito interessante isso, né? Muito interessante. Gente, 8 horas em Brasília. Vou contar as histórias aqui. Não vai dar para interagir aí. Eu sei que agora, geralmente, o pessoal está chegando no trabalho. Agora que o pessoal vai começando a entrar aos pouquinhos. Vai ficar gravada. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência do jejum de 40 dias. Já vou avisar que quem quiser vai ser só um resumo. Ah, Daniel, mas por que só um resumo? Porque eu já fiz um documentário falando sobre ele, tá? Você vai lá no meu canal do YouTube, tá? Se você não souber aí, achar aí Daniel Peixoto, terapeuta, naturopata e higienista, você me procurando no privado que eu te passo o link, tá? É o primeiro vídeo do meu canal. Tá lá o meu documentário, você vai ver lá os detalhes e pormenores de tudo que aconteceu. Mas eu vou dar uma resumida aqui. E aí, para não ficar uma coisa bagunçada, eu não anotei tudo, obviamente, mas eu vou dividir em 3 partes. A parte física, a parte mental e a parte espiritual. Vou falar de sensações, né? Vou falar o que me motivou, né? O que me motivou a fazer esse jejum de 40 dias. Eu queria ver para crer, né? Eu queria ver realmente se aquilo que eu estava implementando na minha vida, pensando em fazer, se realmente aquilo que eu li, né, no livro do Eric, no livro do Herbert Shelton, em outros livros aí que a gente vê, clássicos de jejum, se aquilo ali realmente era verdade. E não foi do dia para noite, né? Eu do nada resolvi fazer 40 dias. Não foi nada disso, gente. Não foi isso. Eu construí esse processo, né? Eu passei alguns jejuns de 3, alguns de 5, fiz alguns de 7. E aí até que chegou um momento que eu fiz um de 25, foi no ano de 2021, acho. 2021 fiz um de 25. Foi bem interessante. E aí, quando foi no ano de 2022, eu falei, não, agora é o momento de eu me desafiar e fazer um jejum aí de 40 dias. E aí, gente, eu vou falar uma coisa aqui, vou aproveitar até, vou dar um bônus aqui para só essas 6 pessoas que estão assistindo. Vou falar uma coisa que eu não falo para ninguém. Não falei para ninguém, acho que nem para você eu falei. Vou falar que a parada é um pouco até meio forte. Vou dizer a nível inconsciente, né? Conscientemente, obviamente, eu nunca pensei numa coisa dessa. Mas eu, a nível inconsciente, ou refletindo depois, eu comecei a pensar o seguinte. Quando você vem de uma vida junk food, por exemplo, você vê aí, Elisa, você é vegana há quanto tempo, Elisa? Vegana só. Vegana desde 2012. Então, olha, ela vem há mais de 10 anos, né? Então eu vim assim de uma... talvez um pouco de diferente que tem entre o processo da Elisa, que eu, com 32 anos, eu saí de bebida alcoólica, de fast food, junk food, vários processos densos, desequilíbrio emocional, sexual, uma série de coisas. Eu saí disso, tipo assim, foi brusco, né? Eu decidi fazer tudo assim. E às vezes isso tem vários efeitos, né? Quanto mais brusca a saída, mais os efeitos das coisas do pós que a gente tem que lidar. Então, os demônios que a gente tem que enfrentar, né? Eu vou dizer assim para ficar mais fácil de entender, né? E aí eu simplesmente eu falei assim em determinado momento que falei, cara, e se tiver que morrer? Aí eu pensei, vai morrer mesmo. Pelo menos eu vou morrer acreditando em tudo que eu achava que era. Eu acreditei, né? Tanto que eu não falei para ninguém que eu ia fazer jejum. Ninguém ficou sabendo. Só avisei a minha irmã, a cumplicidade dos irmãos, né? Avisei a minha irmã por alto, assim, para se acontecer. Justamente, olha isso, para se acontecesse alguma coisa, ela saberia o que aconteceu, entendeu? Só avisei assim por alto, não falei para ninguém. E aí eu falei, se
tiver que ser, vai ser, e estamos aí para isso, entendeu? Parece que é tipo assim, uma carta suicida, né? E pensando bem assim, fundo a fundo, foi literalmente isso, gente. Assim, né? Bem profundo isso aqui. Não falei isso para ninguém, tô falando de primeira mão para vocês. Dito isso, eu comecei o processo de jejum e eu meio que já estava inclinado a fazer alguma coisa, tá? A produzir alguma coisa ali. Eu até falo lá que, não, realmente eu senti no meu coração de que eu tenho que gravar, né? Alguma mensagem de que eu deveria gravar. Mas já tinha, assim, uma coisa que eu deveria fazer isso. E aí eu vou falar agora, né, dividindo nessas três partes. Bom, nesse processo foi o seguinte, vou falar da parte física, da parte mental e da parte espiritual. Na parte física é o seguinte, eu fui uma pessoa que entrei no jejum de 40 dias, mas eu já sabia mais ou menos muita coisa. E eu já tinha resolvido muita coisa de saúde. Porque eu vim fazendo vários jejuns, vim mudando a minha alimentação, então muita coisa já estava resolvida. Então eu não tenho nem muito o que falar da parte física, assim, de reversão de problema de saúde. Porque o que precisava ser revertido, reverteu. Algumas manchas que eu estava reverteram, né? Aí doença de pele. Algumas questões resolveram e algumas questões não resolveram, que eu achei que ia resolver. Por exemplo, eu achei que eu ia reverter a miopia. Eu achei que eu ia reverter a miopia e não reverti. Mas a minha visão não piorou, tá? Ela não piorou. E aí, porque na miopia o pessoal fala que você pode perder Se você perde um nervo óptico, você não tem como restaurar. Mas aí eu não sei, foi até o Alberto Peribanês que falou isso, mas eu não sei até que ponto isso rola, é certo ou não. Mas eu não consegui reverter. Eu fiquei pensando que se eu estendesse mais um pouco, algum processo poderia rolar, né? O pulmão, eu já tinha dado uma boa limpada, porque eu fui fumante no de 25, então teve ali. Foram mais impressões mesmo. Eu acho que esse meu jejum de 40 dias, na verdade, ele foi mais mental e espiritual do que físico. Porque, dor no ombro, né? A calcificação, eu tava com uma dor crônica aqui no ombro, que ela não se restaurou totalmente, mas ela. Porque lesão é complicado, né? Lesão, às vezes, dependendo da lesão, mesmo com uma alimentação natural, ela pode demorar um tempo, né, para poder reverter. Mas ela praticamente não sentia mais a dor que eu sentia antes. E aí, engraçado, que ela foi realmente restaurar quando eu comecei a me movimentar. Porque o jejum já tinha dado a calcificada. Só que só faltava o quê? O movimento para ajustar alguma coisa ali. Aí só quando eu me movimentei, fazer exercício, que o negócio realmente restaurou. Aí pra gente ver como é que... Não é só o jejum em si, né? É uma série de outras coisas também. Então, na parte física, eu tenho isso para falar. As manchas na pele sumiram, a dor aqui no ombro que eu tinha também sumiu. Eu senti... A minha estratégia foi preservar o máximo de energia possível. Foi errado no sentido de que eu não me exercitei. Eu deveria ter me exercitado todos os dias. Mas eu quis só ficar parado. Eu só quis ficar parado. Porque eu queria poupar energia. Não, eu fiquei na cabeça que eu queria poupar energia. Aí fiquei ali parado por 19 dias. Mas No 20º dia. tudo bem higienista, né? Ah, Bem profundo higienista de descanso total. aí no 20º dia, eu desci pra pracinha, andando lentamente, né? Porque você perde ali, né? Você fica mais fraco. É o fato, entendeu? Até você acostumar o corpo. Depois, aprendendo com a Eli, estudando mais sobre jejum seco, eu perdi uma boa oportunidade ali de acostumar o meu corpo a ficar sem comida, né? Basicamente, o processo de viver de luz. E quem quiser saber mais a respeito aí, a gente vai pincelar lá no manual do jejum, tá? Mas enfim, depois a gente volta pra propaganda. E aí no 20º dia eu fui pra pracinha, aí eu lembro que o pessoal ficava me olhando assim. Aí um cara me olhou assim, tipo, me incentivando a que eu faça exercício mesmo, porque eu tô muito magro, só com os olhos ele falou. Aí eu puxei ali umas 5 barras, consegui puxar as 5 barras, e tava andando ainda muito lentamente, assim, muito lento, mas consegui andar. E eu tava bebendo muita água e meu corpo já tava sentindo que não precisava de tanta água. Eu senti muita coisa aqui na garganta, né? Eu não tenho amígdala, né? Infelizmente eu tirei. Então o corpo, ele já senti muita secura na garganta, muita, muita. A gente só foi melhorar lá pro 30º dia. Lá pro 30º dia. E roncos no estômago horríveis. Tipo assim, não paravam. Não paravam, só parou após o 30º dia. Se era, porque tem os movimentos peristálticos, mas se era parasita, ele demorou 30 dias para morrer e depois são nas fezes.
E aí foi basicamente isso. Aí eu voltei a fazer exercícios, comecei a entender Aí eu consegui entender o ritmo do corpo, né? Eu consegui entender ali o momento que eu deveria levantar, o momento que eu deveria descansar. Eu ficava muito cansado. Eu deitava, às vezes, dormia por horas a fio, assim. E era um sono... Foi os sonos mais gostosos que eu tive da vida. Foram os sonos mais gostosos que eu tive. Cara, era um sono leve. Gente, o sono mais maravilhoso. Aliás, sempre que eu tô de jejum, eu amo, porque eu durmo assim, muito leve. Ah, só se eu tiver bagunçado muito meu organismo, eu vou ter alguma alteração. Mas, em regra, são os melhores sonos que tem, são o sono do jejum, gente. É um sono leve. E fisicamente foi isso, tá? Eu me estendi um pouquinho mais, mas é importante falar essas coisas. Já tô terminando. Mental. Mental, a minha mente ficou bem aguçada. No de 25 dias, eu aproveitei dessa energia mental para poder produzir. Só que dessa vez eu não quis produzir nada. Eu queria entrar dentro da minha mente. Eu queria acessar o que estava lá dentro. Eu queria. Eu queria ver, né, o que a mente ia trazer para mim. E realmente ela trouxe coisas que eu não lembrava, tá? Ela me trouxe coisas que eu não lembrava, experiências que eu já tinha vivido, traumas fortes, né, que ficam e você acaba esquecendo em detalhes. E é isso. Aí tem a parte espiritual. Essa parte espiritual, eu estou chamando de espiritual porque isso é um tema meio complexo, né? Ela envolve também um pouco do mental e um pouco do sentir. Na parte espiritual, eu não vou revelar o que aconteceu, porque eu acho que isso é muito íntimo. Tá? E eu acho que talvez eu nunca revele. Porque eu acho que é eu e Deus. Mas o que eu posso dizer é que eu tive foram dois sonhos bem profundos, assim. Mas muito profundos, com mensagens, tá? Com mensagens de coisas que estavam acontecendo. E eu não estava enxergando, não fui capaz de enxergar. Foi bem profundo. Eu não vou falar detalhes do que é, porque eu acho que é muito íntimo, muito pessoal, como eu já falei. E é isso. Da parte física foi isso que eu acabei de falar. Mental, eu acho que a mente ficou bem legal. E o espiritual foi essa experiência profunda. E para fechar aqui meu depoimento, foi a experiência de quase morte de novo, né? Que eu me conduzi de maneira errada, porque você fica mais lento, o sangue flui um pouquinho mais lento, até você acostumar o seu corpo com isso. O meu pecado nesse jejum é porque eu não conhecia a dinâmica do jejum a seco nem do viver de luz. Mas o certo era eu estimular o corpo até ele... Porque eu já sentia alguma coisa. Eu sentia que, mesmo bebendo água, eu sentia que quando eu saía, alguma coisa era diferente, sabe? O ar me confortava, assim. Eu comecei a sentir alguma coisa ali. O sol parecia que estava realmente me alimentando, sabe? Eu precisava tomar sol. Eu tinha que tomar sol. Parecia assim que estava me energizando mesmo. Foi muito interessante, cara. Muito interessante. Se eu soubesse o que eu sei agora, talvez eu teria tentado ficar seco, né? Pelo menos para sentir. Mas, enfim. É... A experiência de quase morte. Eu fui levantar bruscamente. Eu botei o colchão no chão, fiquei deitado, né? Lá, no colchão no chão, não deitei em cama nem nada. Fiquei lá, na sala, onde eu morava lá em Teresópolis. Ficava igual o índio mesmo ali, de cueca, peladão, ali deitado, ali, lendo. Basicamente eu só li, né? E trabalhei porque eu tive que voltar, mas aí vocês vão ver o detalhe lá no documentário. Eu acabei levantando bruscamente. Quando eu levantei bruscamente, o sangue não correu pro cérebro. E aí eu não sei o que aconteceu. Apagou tudo. Apagou tudo. Apagou tudo, assim. E quando eu vi, eu tava deitado, assim, e eu consegui acordar. Entende? Mas graças a Deus, aí eu falei, não, nunca mais. Aí eu consegui me conduzir e eu não tive mais nenhum problema depois disso, tá? Não tive mais nenhum problema com relação a isso. Mais detalhe você assiste lá no documentário, já tá bom. Já falei demais, falei 12 minutos. Nossa, meu Deus. Fala Nada, tudo. é incrível, muito gostoso de ouvir, não foi demais, não. Acho que, na real, a minha dificuldade com temas assim é conseguir encontrar um momento em que tem que parar, né? Do tipo, então eu sempre me prolongo também quando a gente está falando sobre jejum, porque é um tema muito incrível. Gratidão, Dani, pela tua partilha. E, enfim, parecido contigo, né? Já partilhando um pouco da minha experiência. O jejum foram várias experiências mais curtas antes de eventualmente chegar aos 30 dias, né?
muitas vezes em torno de 6, 7 dias, foram várias vezes 6, 7 dias, algumas vezes de 9, 10 dias. Teve uma vez que eu fiz 15 dias, mas foi só uma vez. E aí o de 30 dias, e aí quando eu falo isso, gente, é porque talvez as pessoas que não me conhecem não saibam, mas eu prefiro muito mais jejum a seco do que o jejum com água, né? Principalmente depois que eu fiz o processo dos 21 dias, né, que é o muitos chamam de viver de luz, né, o processo de viver de luz, eu não gosto muito desse nome, mas enfim, é mais conhecido com esse nome, que são 7 dias a seco e depois são 14 dias de suco diluídos, né? Então, obviamente, a segunda parte, né, os 14 dias, não é jejum, não caracteriza jejum, né? Lembrando. Mas a primeira parte, os 7 dias, sim. Então, depois desse processo, que agora eu já não me lembro, foi na época da pandemia, né? Então, 2020 que eu fiz o processo. Eu lembro que até hoje, porque foi em abril e estava tudo fechado ainda, eu não sabia como que eu ia chegar, né, onde eu ia fazer o meu processo, e acabei ganhando carona até chegar no lugar, porque estava tudo fechado naquela época, que vocês devem lembrar que tinha barreira para todo lugar. Enfim, mas nessa época que eu fiz o processo 21, e depois disso, depois do Verde Luz, eu comecei a adentrar muito mais o processo do seco. E antes mesmo de 2020, a minha tendência era chegar no sexto, sétimo dia de água e pausar. Eu não sentia descontinuar, eu me sentia enjoada, pesada, eu não conseguia tomar mais do que 500 ml por dia, às vezes 400 ml. Então, água, para mim, o processo de jejum de água sempre foi mais desafiador, assim. E aí depois, voltando para o de 30, né, já tentando me resumir um pouco para não me alongar, esse processo de 30 dias foi interessante porque eu me propus começar no seco e ir até onde eu sentisse no seco. E Engraçado, trabalhando. engraçado, Nelly. Desculpa te cortar aí, mas eu acho que vai ser importante eu falar isso. Cara, é impressionante que no jejum mais prolongado, gente, você não vai sentindo mais vontade de beber água depois de um tempo. Parece que o corpo vai recusando aquilo, sabe? Só pra. Total. É um enjoo, parece que o gosto da água que nem existe, na real, entre aspas, a gente quando bebe água no dia a dia, a gente não sente sabor. Mas começa a parecer que o sabor é desagradável, que o peso é desagradável, que a textura é desagradável. Não sei, pelo menos eu sinto isso. Eu sei que tem muitas pessoas diferentes de nós dois, talvez, né, Dani, que sente prazer no processo do jejum de água. Eu nunca senti, assim. Eu sempre. É claro, o processo do jejum por outras questões, super legal, né? Para além da água. Mas a água em si eu sempre senti um peso muito forte, assim. E é engraçado que sempre quando eu volto de jejuns a seco, e nesses 30 dias eu senti exatamente a mesma coisa, né? Então, retomando, eu fiz os 7 dias iniciais dos meus 30 a seco, sem quase não tocando água, não consegui ficar 100% sem tocar água, sem tomar banho, né? Porque eu estava trabalhando na época, eu morava no sul de Minas, em Passa Quatro, e eu estava trabalhando num café vegano com umas amigas, né, que abriram um café vegano, e aí eu ia todo dia, voltava, todo dia trabalhava com comida vegana, né, durante o meu processo inteiro dos 30 dias. Ia pro trabalho de bike, voltava de bike, então, tipo, eu andava uns 12, 13 quilômetros de bike todos os dias, e trabalhava em pé 6 horas direto, ia seco 7 dias iniciais, energia normal, nem parecia que eu tava jejuando, e só a sensação de sede que aparecia de vez em quando. Peraí, rapidinho. Você, em jejum seco, você ficou trabalhando no café com comida. É isso mesmo? Isso. Pão, todas as coisas veganas, né? Porque era um café vegano, então sorvete vegano, hambúrguer vegano, um monte de coisa. E eu trabalhava em pé o dia inteiro, e às vezes tinha que fazer suco, né? Nos dias iniciais, o fazer o suco, que eu olhava para aquele líquido, o barulho do suco, me dava um certo desejo, né? Mas não um desejo do tipo, quero comer. É que nem, eu não sei se você sente isso, né? E acho que outras pessoas talvez sintam. Cheiro de pipoca de cinema me traz lembranças, assim, incríveis. Eu adoro o cheiro, Sim, é né? emocional. É Mas não me dá emocional. vontade de comer. Eu só penso, nossa, vou ficar aqui saboreando esse cheiro aqui, tipo, mas não vou comer. Não me dá salivar, assim, não me dá vontade de ir lá e mastigar a pipoca. É só o cheiro. E aí eu sentia isso com o barulho do suco, com o cheiro do suco, aquela coisa do tipo, nossa, olha que gostoso esse barulho, né? Começa a ficar muito aguçado os sentidos, né? Como um todo. Então, o processo inteiro dos 30 foi trabalhando, todo dia indo e voltando de bike, né? E foi aí que eu entendi que todos os meus jejuns anteriores, que eu repousava muito, que eu ficava mais lendo, mais quietinha, que eu me sentia cansada porque eu não estava me movimentando. E a partir do momento que eu fiz esse jejum de 30 dias, que eu estava me movimentando, eu falei, cara, é normal estar em jejum e se movimentar. E é óbvio que isso requer uma adaptação. Não estou falando para
vocês aí, gente, sair fazendo isso não, tá? Porque foram anos de fazer jejum, anos de me sentir mal e cansada em todos os jejuns, para chegar a esse jejum de 30 dias E é e um eu... processo chato, gente. É tipo você tá indo pra academia agora, começando a pegar peso. É muito chato, Exato. mas é muito É, bom. essa cetoadaptação, né, do jejum demora um tempo, né, pra gente chegar lá. E eu acho que o seco, ele pula um pouquinho essas etapas mais desafiadoras, de certo modo. Pelo menos para mim, eu senti isso. E eu noto que as pessoas que eu acabo acompanhando em jejuns a seco também me falam a mesma coisa. Nossa, eu jejuava com água antes, eu não quero mais voltar para água. E aí, gente, isso aqui eu tô falando, não tô falando para vocês saírem fazendo jejum a seco, tá? As pessoas que eu acompanho são pessoas que já têm experiência com jejum de muito tempo. Mas, enfim. E aí o que eu notei foi isso. E eu lembro que nos meus últimos 4 ou 5 dias do jejum, a gente fechou o café. E aí eu não tinha aquela coisa de ir andar de bike e voltar. E foram os dias que eu senti uma baixa de energia. E foi muito incrível que eu notei nitidamente a diferença de eu estar me movimentando todos os dias, de eu ir trabalhar, de eu ficar em pé, de eu pegar peso. Que inclusive quando eu ia para o café, meu primeiro serviço dentro do café era dar a ronda de ir nos mercados, comprar os produtos para a gente fazer as coisas do dia. Então eu não ficava lá preparando pão dentro da cozinha, mas eu ia de bike de novo, dar o rolê na cidade para comprar todos os insumos que a gente precisava. Então os 12 quilômetros que eu falei que eu andava, na verdade, deviam ser uns 16, porque eu acabava andando mais, né? Mas é, foi mais ou menos isso. Mas em sensações físicas, o que aconteceu alguns dias, né? Já vou tentar fazer mais ou menos do jeito que você dividiu. Então, assim, fisicamente, eu me senti com muita energia no processo praticamente inteiro, né? Só esse finalzinho que eu falei que quando a gente tirou as férias do café, que deu uma baixinha de energia. Eu dormi muito bem o processo inteiro. Eu antes, assim, os meus jejuns anteriores, por muito tempo, eu tinha aquela questão de não conseguir dormir, né? De dormir 2, 3 horas por noite, que é muito a questão do cortisol também, né? Que eleva bastante. Mas nesse processo, não. Eu dormia super bem todas as noites, em torno de 5, 6 horas, direto, sem acordar. Acordava super bem disposta. E teve um período de uns 4 ou 5 dias que eu acordava todos os dias ensopada. Tipo, como se eu tivesse tido febre a noite inteira, sabe? E acordava ensopada, tipo, a roupa ensopada, o lençol ensopado, tudo molhado. Só que eu não sentia que eu tinha tido febre. Eu não me sentia cansada, não sentia nada. Só, tipo, e eu lembro que na época, né, o meu parceiro, ele falava, cara, não dá pra dormir do teu lado, velho. Tipo, eu acordo de noite com tudo molhado. Do, tipo, você suou a cama inteira, sabe? E aí, assim, eu fui ver que alguma coisa estava rolando de desintoxicação durante a noite, né? Durante uns 4, 5 dias. E que eu Isso. acordava todos os dias encharcada. É. E fala que você falar, Dani, pode falar à Não, só falei vontade. que era interessante, tá muito É, interessante. é muito louco. Isso não tinha acontecido comigo antes, em nenhum jejum. Foi a primeira vez, né, que eu tive essa coisa de acordar, de ficar molhada, né, de suor e tal. É, e um detalhe, né? No jejum a seco, a nossa tendência é sentir muito mais calor, né? Então eu prefiro muito mais jejuar em época mais fria, justamente por isso. E aí o meu jejum, no caso de 30 dias, foi entre julho e agosto. E que no sul de Minas, para quem conhece, né, entre julho e agosto é bem frio. Eu saía de madrugada e voltava à noite do café, né? Então, assim, basicamente eu saía às vezes com uma temperatura de 8 graus de casa e voltava também estava mais ou menos isso, né? Só que ao longo do dia, no sul de Minas, a tendência é ficar 18, 19 graus, né? 17 graus, por aí. Então, temperatura perfeita para jejuar seco. E, e é isso, e tendo essa coisa de febre, suando durante alguns dias, mas foi a única coisa física que eu senti de muito diferente, né? Agora, mental. A minha tendência em praticamente todo jejum é que o mental fica muito ativado, né? Então, parece que eu tiro essa coisa de querer consumir alimento e jogo pro lado estudar, ler livro, criar coisas. Então, meu mental fica muito ativo. E isso é uma coisa que eu já tenho uma tendência, assim, mesmo na vida, né? Eu tenho uma tendência a querer produzir muita coisa, a ler muita coisa. Eu não sou muito 100% só do físico, eu sou muito também do mental, né? Então, quando tira um lado meu, eu puxo para o outro, né? Então, como eu tiro a parte de consumo alimentar, que bem ou mal é um queima-tempo, é um passatempo, né? Que a gente usa de vez em quando, eu jogo para outro lado. Então, nesse jejum não foi diferente. Eu li bastante, produzi muita coisa, né? Escrevi muitas coisas também. Então, foi bem interessante.
Mas ao mesmo tempo eu notava que eu tinha momentos de ócio, que eu queria fugir do ócio. E aí eu fui entender que eu precisava encarar isso e viver isso, né? E até hoje isso para mim é o ponto mais desafiador de todo o jejum, que é o ócio, que é o se permitir fazer nada e se sentir bem fazendo, entre aspas, fazendo nada, né? Que a gente sabe que não existe literalmente fazer nada, mas enfim, o se permitir só estar, só observar, só respirar. Isso para mim é o ponto mais desafiador, né? É, e espiritualmente, que eu acredito que é o que rola com todo mundo, também não dando tantos detalhes, eu sempre me senti muito mais conectada, né? Durante um jejum e no pós-jejum também. Sempre reverbera, né? O período pós-jejum ali imediato, tipo 2, 3 semanas pós-jejum. Sempre me senti muito mais conectada com as pessoas do meu entorno, com o que eu estava vivendo, né? Com a natureza, com aquela coisa de conseguir ver detalhes, nuances, às vezes que antes eu não estaria tão atenta, né? No meu dia a dia de correria quase que no automático, né? Então, foi mais ou menos isso. É, e, enfim, antes mesmo desse, não, ou depois desse processo, eu cheguei a fazer o meu jejum a seco mais longo, né? Que foram 13 dias. 12 dias e quase 24 horas, então praticamente 13 dias. É, e aí que foi um processo mais interessante ainda. Então eu notei que eu prefiro muito mais para mim, tudo que eu tenho estudado atualmente, fazer processos mais curtos e focar mais no seco, mas isso é algo pessoal meu, né? Então é uma questão de autoestudo atual com o jejum a seco que eu gosto bastante. Assim, eu tenho aprendido muito, lido muito e me inscrito em canais, né? Porque o que mais tem de conteúdo do seco é em russo, então me inscrito em canais que é tudo em russo e fico jogando as coisas para ir traduzindo, para tentando acompanhar, né? Então, aprendendo coisas assim que eu falo, gente, isso não ninguém traz para cá, ninguém fala sobre isso aqui, sabe? Então, é um meio assim de muitos aprendizados, com toda certeza, de ver o que as pessoas estão fazendo lá fora e que ainda não alcança aqui, né? Então, agradeço demais por poder partilhar sobre isso e acho que o que mais me interessa hoje em dia é essa consciência prânica, né? Que já tem muito mais a ver com a questão do jejum a seco, que é um pouco do que a gente pincelou também no manual, mas ficou realmente não um foco tão grande nisso, porque é óbvio que é uma coisa muito sensível, né? É um tópico que precisa de muita cautela para ser abordado, de qualquer forma. E, e é isso, então, gratidão, né? Também falei bastante aí, muito bom de poder Deixa partilhar. eu te fazer uma pergunta. Você chegou a se emocionar em algum de seus jejuns, assim? Chorar e tal? Com certeza, com certeza. Acho que nesse de 30 teve um momento que eu chorei. Foi uma madrugada, assim, eu acordei de madrugada e eu não me lembro exatamente os detalhes, mas também com um sonho específico que foi muito real, assim, parecia que eu estava vivenciando aquilo de verdade. E acordei com uma sensação de inspiração muito grande, do tipo, muita gratidão de estar viva, e, enfim, então foi um processo assim, nesses 30 dias. E em outros jejuns também, assim, não tem nenhum jejum que não tenha um momento que eu falo, cara, tudo se resume a isso, sabe? Essa sensação. E é uma sensação que eu acho que parece que é como se a gente fosse envolvido num manto de alguma coisa e um abraço, assim, né? Sempre vem uma sensação muito parecida, assim, de um abraço de algo que você não sabe o que é, mas é uma sensação de acolhimento muito forte, né? Então, sim. Não me lembro de ter chorado, assim. Mas eu lembro que nesse meu de 40 dias foi um jejum mais de introspecção, cara. Parece que eu tava em outro nível, assim. Eu era capaz de ficar, eu sentia esse ócio que é horrível, né? Esse ócio, esse tédio. Mas ao mesmo tempo eu tinha preguiça de sair dele. Olha que coisa interessante, né? Porque toda hora que me dava alguma coisa, eu deitava, botava a cabeça e ficava, tipo, navegando dentro da minha mente, né? Eu acho que é meio que tipo o que um presidiário deve fazer, né? Que fica na cadeia. Ele deve ter a capacidade de ficar divagando. Então eu ficava construindo mundos na minha mente, pensando situações, criando coisas. Foi o fantástico mundo de Daniel, literalmente, né? Eu ficava horas e horas, assim, divagando em pensamentos, em ideias. Foi uma coisa muito introspecta esse de 40 dias. Mais no de 25 e alguns outros que eu fiz, especialmente acho que nesse de 25 eu realmente me emocionei bastante, né? De tocar e sentir esse abraço, de sentir essa coisa. Parece que eu já tinha passado por essa fase, né? No outro já não senti tanto. No de 40 eu cheguei até a sentir um pouco de agonia. Hoje eu vejo que eu cometi vários erros, né? Vários erros. E você vai descobrir tudo isso aí quando você
Se você vir com a gente aí participar, né, do nosso evento, tá? Aprendendo a jejuar, o manual que a gente fez, já tinha esquecido já, a gente entrou tanto em papos profundos. Gente, aproveita a oportunidade. Hoje a gente não está nem sendo muito incisivo no marketing, né? Mas a gente fez o trabalho com muito carinho. Você viu aí, ele passou todo o background, estudo na Rússia, e para falamos até de jejum, manual completinho, gente. Só adquirir, você não vai adquirir só o manual, você vai ter 4 encontros com a gente. A gente vai estar junto lá nos encontros, a gente vai trocar, vai ser muito legal. A gente ainda vai dar 2 encontros extras, sabe? Aí hoje você vai estar adquirindo aí com 10% de desconto e amanhã, infelizmente, não vai dar mais para dar, porque a gente já tem dado e é justo com vocês que estão aqui. Já vou ler as perguntas aí, que a gente já está caminhando para encerrar a live. Então, se puderem adquirir lá, vai no link aí da bio aí, ou vai lá no site manualdojejum.com, você vai achar ali. Peço com todo respeito e humildade que você aí abençoe o nosso trabalho, tá? Se você não puder abençoar o nosso trabalho, eu já te agradeço de estar aqui, de curtir, de partilhar o conteúdo. Se você não pode comprar, você pode partilhar o link com outra pessoa, qualquer coisa que você faz, pessoal, porque eu acredito muito nisso, no ciclo de idas e vindas. Você me abençoa, eu te abençoo. Não vai por esse caminho de querer se aproveitar do suor ali, sabe, pessoal? Eu digo isso, né? Não estou querendo aqui julgar ninguém, que eu fui muito pirateador, né? Eu era o mestre disso, de querer conseguir as coisas de graça. E engraçado, né, cara? Isso tem um karma nisso aí. Geralmente as coisas que a gente pirateia, elas acabam vindo um pouco contra o nosso favor, assim, né? Claro que isso vai variar de circunstância para circunstância, de caso a caso. Mas isso é real, pessoal. Com certeza que muitos de vocês estão aqui, de alguma forma, alguma mensagem que eu falei, ou que a Elisa falou, tocou no coração de vocês. Então, qualquer ajuda, pessoal, se vocês puderem abençoar o trabalho adquirindo produto, vai ser excelente. Mas mesmo que você não consiga comprar, não tenha possibilidade para isso, a gente sabe que é difícil. O produto não está caro, tá, pessoal? Mas a gente sabe que mesmo ele não estando caro para algumas pessoas, realmente ela tem prioridades com outros gastos. Não vou aqui julgar nem nada. Mas qualquer coisa que você fizer, se você partilhar o link com outra pessoa, se você partilhar a live, se você curtir o nosso trabalho, isso já vai ajudar, tá? Mas esse dinheiro que você vai gastar no manual, eu já vou falar o preço, né? O preço cheio é 250, mas você paga 225, com 10% de desconto. Ele não é um gasto, você tem que pensar que é um investimento. Você vai ter informações precisas de como você vai conduzir um jejum. Claro, ele vai ter que ser supervisionado, mas você já vai saber. Gente, entendam que para ter uma clínica de supervisão de jejum, para isso ser aplicado a nível terapêutico, nem sei se vai acontecer. E se acontecer, vai demorar muito. E a gente já explicou a razão disso nas lives anteriores. Então, pessoal, é uma oportunidade. Entendeu? Não vai nessa onda de querer. Não vai, não vai. Se você puder, faça esse investimento para sua saúde. Pague em 12 vezes de R$ 20. Cara, o que custa? Você gasta dinheiro com outras coisas que a gente sabe muito bem que não são favoráveis, entendeu? Então, parcela, entendeu? Você pode pagar de várias maneiras possíveis. A gente fez esse material para ajudar. Claro, a gente quer vender como todo trabalhador, mas a gente fez para ajudar, pessoal. Porque ele vale muito mais do que a gente está cobrando. Pode ter certeza. Ninguém escreveu um livro assim, gente. Ninguém escreveu um livro assim. No Brasil, ninguém escreveu um livro assim. Então, ele vale muito mais. Então, aproveitem, tá, pessoal? Isso, Liz. Quer acrescentar alguma coisa? A gente já pode aí responder as perguntas de maneira dinâmica. Eu sei que surgiu aqui umas 4, pelo menos. Não, só quero agradecer, né? É sempre muito bom de poder ouvir, né, o seu partilhar e de estar aqui em contato com pessoas que também querem adentrar nesse mundo do jejum, né? Ou que já estão no mundo do jejum e querem explorar mais. Então vamos nessa, vamos para as perguntas. Vamos primeiro para aquelas 3 ou já vamos nessas que estão aqui? Eu acho que dá pra gente ir para uma delas, inclusive, eu já trouxe no início da live, né? Então eu vou falar das outras duas. Tá. Uma é do Lincoln Moraes, que ele perguntou na primeira live que a gente teve, tá, gente? Que a gente teve muitas perguntas, então a gente deixou outras para falar por agora. Ele perguntou se ele pode tomar suplemento vitamínico, ou até mesmo Cordyceps, que é um tipo de cogumelo, tá? Que é justamente utilizado muito como se fosse quase um whey do mundo vegetal. Nem conheci. É bem interessante, o Cordyceps é bem legal. Ou se isso corta o processo. Enfim, eu acho que a gente já martelou muito nisso, né, nos últimos encontros, então espero que tenha ficado bem claro que qualquer coisa para além de água já não é mais considerado jejum. Café, chá, água com limão, não importa, não é mais jejum, corta o processo.
pelo menos o processo profundo que poderia acontecer no jejum. Óbvio que se a gente ficar de água com limão, de café ou o que for, por um período prolongado, e aí eu nunca indicaria café por um período prolongado, mas enfim, é água mais chá, água com limão, não importa, a gente ainda vai estar eventualmente atingindo a autofagia, mas é apenas um dos grandes processos que rolam durante o jejum, né? Então, ainda teriam muitos processos de digestão acontecendo por conta desses outros ingredientes aí que vão para além da água. Não sei se você quer agregada. Não, tá tudo bem. Tá ótimo. Show. E eu acho que isso já responde algumas das perguntas que surgiram aqui, que eu já vi, né, na live de hoje, né? E a outra pergunta seria, que é na mesma linha, se eu colocar manjericão na água para retirar o flúor dela, isso quebraria o jejum? Mesma coisa que eu acabei de falar, né? Então não importa. Água saborizada, por mais que você não esteja ingerindo manjericão, aquela água que foi saborizada com manjericão recebeu informações do manjericão. Então deixa de ser o jejum. Óbvio, tem vários benefícios de ficar um período só de água saborizada. É quase um semi-jejum, mas não chega a ser um jejum. Cara, eu vi aqui, eu printei, né, aqui, passei pro computador, a fotinha com as perguntas que você me mandou. Eu sei que a gente já topou de responder essas três, mas essa aqui eu bati o olho assim, por acaso, sabe quem tá olhando assim? E me assustou um pouco. A pessoa disse aqui o seguinte: quem fuma pode fazer jejum? Me refiro a cigarro e becks. Olha, rapaz, você pode fazer o jejum sim e você vai se curar do vício, tá? De fumar. Mas agora, o que você não pode fazer é voltar a fumar. Porque se você voltar a fumar, você pode até morrer. E por que eu estou dizendo, mas o jejum não me torna poderoso? Não. O jejum vai limpar o teu corpo, vai deixar ele equilibrado. Se você ficar nessa de, voltei pro cigarro, limpei tudo. Voltei pro cigarro, limpei tudo, uma hora o próprio corpo vai te punir. Ele vai próprio te punir até com o fim da sua existência. Cada vez você vai ficando mais fraco, cada vez vai ficando um processo de recuperação menor ainda. Você está brincando com a vida se você faz esse processo e fica constantemente voltando, já sabendo que o jejum vai limpar e fica nessa ciranda. Você pode ter um problema, uma consequência muito grave. Você vai ter que uma hora escolher um caminho. Quer falar? Já falou super bem, eu acho que eu acho que quando a gente começa a explorar esse mundo do jejum, eventualmente a tônica da vida muda e esses outros artefatos que a gente teria na nossa vida pré-jejum deixam de fazer sentido também, né? Então eu enxergo como talvez uma pessoa que ainda sinta bastante prazer, né, em utilizar, por exemplo, tomar cervejinha de vez em quando, ou enfim, o que for. Quando a gente começa a adentrar esse mundo do jejum, aos poucos isso não faz mais sentido algum, porque é a dopamina barata, né? A dopamina barata e o jejum tira um pouco desse véu de dopamina fake, né? A gente começa a enxergar o que está perdendo tempo total e o que realmente faz sentido, né? Mas é claro que também, né? Vamos ser sensatos aqui um pouco, né? Sem ser permissivos. Se você está numa luta, né, num processo que a gente sabe que não é fácil, isso também já fui fumante, você tem o direito também de tentar fazer coisas que são boas para sua saúde, né? Então, o que você puder fazer de fato para melhorar a sua saúde, tipo já mudar para a sua alimentação, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que fumam são veganas. E não veganas junk food, veganas mesmo que querem comer uma alimentação mais saudável, mas não conseguem largar o cigarro. De certa forma, vai acabar compensando, mas isso é uma coisa que você tem que lidar, né? Você tem o direito, sim, de fazer escolhas para compensar esse vício, mas uma hora você vai ter que lidar com ele, não tem jeito, tá? Mas fique tranquilo, tá? Não estamos querendo assustar ninguém aqui, nem julgar. Então vamos para essas perguntas aqui, né? Para a Bora. gente matar. Vamos. Vamos lá. O que se pode comer ao quebrar o jejum? Se for frutas, qual? Porque as frutas têm umas que são mais doces, entendeu? Eu acho que ela está perguntando se pode frutas doces, talvez, né? Depende do jejum. Se você está fazendo intermitente ou 24 horas, você pode quebrar com qualquer fruta, basicamente, né? E até é ideal que seja com fruta mesmo, uma água de coco, né? Que foi uma coisa que a gente já mencionou antes. Mas jejuns mais longos, mais prolongados, dependendo do jejum, não é tão indicado quebrar com uma fruta tão doce logo de cara, por alguns motivos, né? Primeiro, pelo desejo que vai
incitar e você talvez perca o controle e queira comer muito mais, né? E segundo, porque justamente a intenção da quebra do jejum não é você já dar um monte de nutriente, é só você encerrar aquela fase e aos pouquinhos começar a estimular o organismo, não é nutrir logo de cara. Então pode inclusive ser pepino, chuchu, o maxixe, ainda são frutas, né? E que talvez pelo sabor não tão apetitoso quanto uma melancia ou um melão, tem linhas que acreditam que a melhor forma de se encerrar no jejum seria assim. Mas eu acho que depende do jejum. Eu já encerrei jejum com água de coco, já encerrei jejum com melancia, já encerrei jejum com água com limão, já encerrei jejum com chá. Enfim, depende muito, né? Acho que o Dani deve também ter as experiências dele. Então, varia. Aqui eu só quero ressaltar do depoimento do jejum de 40 dias que não foi legal comer, tá? Não foi legal. Não foi legal comer. Eu achei que eu senti aquele supra-sumo do não sei o que, mas não foi legal. Eu quebrei... Como eu tava bebendo água, eu quebrei com água de coco, né? Então, assim, até desceu, o corpo, assim, ele aceitou, provavelmente minerais, né, uma coisa, devia estar tendo uma deficiência ali nutricional para ser ajustada, porque o corpo até, eu senti que o corpo falou assim, cara, eu acho que você pode voltar a comer. Daria pra gente ficar sem mais tempo, mas eu acho que você já pode, tá? Tá bom, chega. Foi tipo isso, né? Eu senti isso, que também está associado ao processo mental, mas logo depois que eu fui comer uma melancia não foi legal. Aí no terceiro dia que eu fui tomar um caldo de cana, meu Deus, não foi legal. Não foi legal. É Então, pesado. esse processo de 3 para 1, tô falando de jejum prolongado, tá, gente? Esse processo de 3 para 1, que alguns teóricos dizem que para cada 3 dias de jejum, um de realimentação. Eu acho que eu talvez seja até um pouco mais. Eu tinha que ficar um pouco mais na água de coco, depois tentar suco diluídos. Eu tinha que ficar mais uns dias em suco diluídos, até só que eu quis me relacionar com os alimentos de novo da forma como me relacionava antes. Esse foi um grave erro que eu cometi, tá? É só para alertar aí o pessoal. É isso mesmo. Tem a linha do 3 para 1, tem a linha do 2 para 1, tem a linha do 1 para 1, né? Do tipo, para cada dia de jejum, um dia de retomada, enfim, tem várias linhas mesmo. Ó, tem a pergunta aqui da Stoff, que já respondemos, né? Se beber chá e jejum no café sem açúcar, ou melhor ficar... No jejum intermitente pode beber chás e café sem açúcar, ou melhor ficar só na água mesmo. Eu recomendável é ficar só na água, a não ser que seja muito insuportável para você. Os sintomas sejam muito fortes e tal, você precisa de um estímulo. Aí, inicialmente, sei lá, nos seus primeiros jejuns, você faz um café sem açúcar, tá? Obviamente. Eu recomendo chá, tá? Recomendo chá Ou ali, água sem açúcar. com limão. Acho até melhor. Pode ser uma água bem diluída com limão, mas também não pode fazer muito concentrado. Mas água com limão também é uma boa pedida. A água com limão, acho que é a melhor pedida, cara. É a melhor pedida, que aí você... É a melhor pedida. É melhor do que o chá. Mas aí, você quer... não, mas eu preciso de um pouco de cafeína. Mas aí você usa o chá verde ou preto, que tem cafeína menos, né? É uma. Mas não é para usar chá, tá, gente? Eu sei que muita gente vai falar aí outras coisas, não é para usar nada disso. Para uma depuração efetiva. Fazer jejuns prolongados, Elisângela disse aqui, fazer jejuns prolongados de 21 a 30 dias deve ter algum tempo correto de distância a serem feitos? Pô, legal. Acho que ele quer dizer entre um e outro, né? Se fizer um jejum de 21 a 30 dias, quanto tempo para o próximo? Eu gostei dessa pergunta dela. Também. Quer falar? Pode responder primeiro, depois a gente vai trocando quem fala primeiro. Vou resumir. É bom fazer um intervalo. Eu acho que é bom fazer um intervalo. O Eric diz que você tem que ficar fazendo jejum quanto você quiser, fica à vontade, mas eu não vejo bem assim. O meu mentor mesmo lá, ele fala que é bom você, num jejum prolongado, você dar um intervalo aí de 3, 4 meses para você fazer o outro. Não sei se é tanto ou se é menos, mas é legal, cara, porque o corpo entra em ciclos e eu acredito muito na tese de que o jejum ele deixa resultados para você no futuro por muito tempo. Por exemplo, o jejum que eu fiz lá de 25, 40 dias tá tendo efeito agora. Assim, tipo, é uma coisa um pouco profunda, não tem nada de científico nisso, mas eu acredito nisso. Então, acho que é legal ciclos para você entender, porque, gente, tá muito conectado com o mental, emocional e espiritual. Então, são ciclos. São ciclos, né? São coisas que você vai revisitando. Então, você, sei lá, fez um jejum de 21 dias, espera um tempo para você fazer outro. Se for necessário você fazer outro. Às vezes não é necessário. Até porque, pessoal, o que a gente está vendendo aqui, falando, é jejum de saúde. Aí a gente está indo muito mais profundamente.
É jejum para reverter problemas de saúde, para você melhorar a sua qualidade de vida. É usar ele como essa ferramenta. Esse é o nosso Exatamente. trabalho aqui. Mas a gente está sendo um pouquinho mais aberto aqui e dizer que é todo um conjunto da obra. Uhum. É muito profundo, tá? É. Tem linhas, até agregando em cima disso, né? Tem linhas que dizem que se a gente faz um jejum de 21 a 30 dias, o ideal seria aguardar de 6 meses a um ano para o próximo jejum, né? Para deixar realmente tudo entrar, no sentido de todos os resultados serem assimilados, todo o processo rolar. Mas isso levando em consideração que o importante é a gente ter consistência. Não adianta a gente querer fazer 21, 30 dias de jejum, voltar ao que era antes, e aí também não sei o que era antes, né, gente? Para quem já antes já estava numa alimentação super legal, tranquilo. Mas, por exemplo, voltar a consumir coisas não legais, né? Não ilegais do tipo, sei lá, processado, talvez muito alimento de origem animal, que em excesso é isso, né? Vai ser inflamatório, por aí vai. E acreditar que o próximo jejum vai ser a mesma coisa e viver de jejum em jejum como bengala, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas ficam nessa de vislumbrar muitos jejuns longos, como se o jejum fosse resolver a vida da pessoa, resolver todos os problemas, e aí termina o jejum insatisfeito, porque naturalmente não resolve todos os problemas, né? Não tem nada que resolve tudo. E aí fica já vislumbrando o próximo jejum, porque eu já vivi isso muito, né? De deixar o jejum e ficar pensando no jejum como se ele fosse resolver tudo que estava rolando ali para mim. Isso aí. Isso Já aí. vivi muito isso. Também. Muitas gangorras. Então, acho que, assim, esse é o cuidado. Né? É. Então, claro, o jejum é legal, mas é o cuidado de se preparar, é o cuidado da Essa consistência. colocação sua foi imprescindível. A gente não poderia deixar de falar isso. Foi muito importante ter falado isso. Gente, ó, a gente estourou nosso tempo aqui, a gente demarcou. Tem mais 4 perguntas. É assim, não vou dizer que a gente não vai responder, mas a gente vai responder assim, brevemente. Se você quiser ter as respostas mais completas, das duas umas. Ou você vai mandar uma mensagem no privado para mim ou para ele, e aí aguarda, porque a gente tem muita demanda, a gente vai responder, ou adquire lá o produto que você vai ter essas e múltiplas outras respostas. Eu recomendo muito que você faça um pequeno sacrifício, que não é de sacrifício nenhum, para a maioria das pessoas, pelo menos que a gente sabe, adquirir o Aprendendo a Jejuar, o manual completo sobre jejum, junto com as aulas, junto com os encontros extras que a gente está oferecendo de bônus aí. Te recomendo vocês adquirirem o produto lá no manualdejejum.com. Tá fixado aí o comentário, tá bom? Então, adquire lá. Até hoje tá com 10% de desconto, tá? Não perca essa oportunidade. As 4 perguntas que a gente vai resumir são as seguintes. O que fazer quando sentir enjoos com a água? O ideal seria você não bebê-la, tá? Ah, meu Deus, mas não é o ideal do ideal, pelo menos por um tempo. Ou então só quando você, assim, só para constar, né? Você vai lá, bebe um pouquinho só para constar. Essa é a minha humilde opinião. Quer falar alguma coisa? Tem algumas artimanhas, né, para auxiliar com o jejum. Vou falar só uma, que seria cheirar algum cheiro cítrico, tá? Pode auxiliar com o enjoo. Tem Tem outras. outra, tem outra Fica aí sabendo. também. Mas não sei se eu falo agora ou se eu falo só. Se eu pegar a língua e fazer assim, ó. Como se estivesse sugando o ar. Que aí isso refresca, né? Tipo como se fosse uma mini geladeira, assim, que você refresca. Gente, estão perdendo, vocês vão aprender muita coisa. Adquire lá. A próxima aqui é no jejum intermitente, pode, já respondi. Enjoos de jejum de água, então acho que já foi de tudo. Peraí. Tem uma aqui, ó. Como é que é? É que, na Ah, tem verdade, aqui, ó. fala, Perdão. pode falar. Estou há 8 dias em jejum de água, comecei a sentir queimação no estômago e ânsia. A tendência é que isso vá passar. A tendência é que isso vá passar. Porque, como a Ali falou, altos e baixos, indas e vindas. O corpo ele te dá um desconforto forte, depois ele tende a aliviar. Se realmente ficar muito insuportável, aí você vai gradualmente quebrá-lo. Tá? Não vou entrar em detalhes. Se você saber mais, adquire lá o produto ou então perguntar lá no privado. Show. Tem uma Eu pergunta comecei. aqui que a gente já falou, eu acho que é a última, talvez, aí da lista, né? Porque as outras já foram faladas, eu acho. Já. Que é do Márcio. Ó, como nem todo. Falo sobre.
que acha sobre solarizar a água. A gente falou sobre isso ontem, né? Aham. A gente já falou sobre isso ontem. Dá uma Então, olhadinha lá na live de ontem que você vai ver, tá? Tá lá. E a última aqui é. Essas são duas, né? Eu comecei a malhar e é bom fazer jejum. Se aplicado de maneira estratégica, especialmente intermitente, até alguns prolongados também, vai só favorecer, tá? Só vai te favorecer. No manual a gente explica isso muito claro, tá? Muito claro isso, muito claro. uhum. E aqui é qual a quantidade de água posso tomar em um jejum de 20 horas? Cara, é aquilo de contabilizar quanto de água que você vai tomar. Cara, você tem que beber água quando você sente sede, mas eu sei que a gente está deturpado, né? A gente está um pouco deturpado. Você toma uma quantidade ali, limite de segurança aí, ali, se você quiser falar um número para ela, não sei. Eu não gosto muito dos números que são falados, mas eu repito porque eu sei que todas as pessoas que falam são pessoas que se baseiam e estudam muito jejum, né? Então, por exemplo, a gente tem aí o Alan Goldhammer, que tem uma clínica incrível nos Estados Unidos de jejum, e ele sugere 30 ml por quilo do corpo por dia, tá? Eu já tentei seguir essa linha, eu não consigo chegar nem perto, Quantos porque, ml? enfim, 30 Nossa, muita coisa. é coisa demais. Então, assim, eu nunca consigo chegar perto, porque, inclusive, no meu dia a dia, né, nós dois, com a alimentação crua que temos, cara, não dá vontade de beber água. Sim. E o máximo que eu consigo, hoje em dia eu tenho feito um pouco mais disso, né? De agregar água para, por exemplo, fazer uma vitamina de banana ou alguma coisa nesse sentido, né? Eu não costumo tomar água, então eu tenho uma grande dificuldade com isso. Então, em processos de jejum. Acho que deu uma travada aí, né, pessoal? Acho que deu uma travada aí. Vamos ver se ela volta. Lembrando aí, pessoal, a gente já está aqui encerrando a live. O manual do jejum vocês acessam aí pelo manualdojejum.com e é uma oportunidade aí de vocês aprenderem mais sobre jejum, tá? E usá-los aí como ferramenta para reverter problemas de saúde e para se manter com saúde também, tá? É uma ferramenta que vocês não podem deixar de adquirir. Enfim, pessoal, ela acabou caindo, mas a gente já estava fechando. Quero aqui agradecer a todos, tá? Por terem prestigiado os dias de live aí. E tamo juntos, tá? Qualquer coisa aí que vocês tiverem, pode chamar lá no privado. Às vezes pode demorar um pouquinho pra gente responder, mas a gente responde. Quero agradecer por tudo, agradecer ao Senhor Altíssimo, né? O Senhor, meu Criador, nosso Salvador, Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach. E desejo tudo de bom para vocês, tá? Muito obrigado por tudo. E a gente se vê lá no Manual do Jejum ou a gente se vê por aí, tá bom? Mente, Lipo, tamo